E aí, estranhos, como é que vocês estão? Bom, tenho 3 relatos hoje e antes de começar o relato, quero pedir para você se inscrever no canal e compartilhe o vídeo. Esse é um projeto novo e espero que vocês gostem dos 3 relatos que separei hoje. Tudo bem? Vamos lá. Relato 1. Quando minha irmã e eu éramos pequenas, começamos a ver a mesma mulher dentro de casa. Loira, dos cabelos longos e sempre com um vestido antigo. Quase sempre a víamos no mesmo horário, entre 2 e 4 da manhã. Sempre sentada na minha cama, e sempre a víamos pelo espelho. Quando eu não a via, minha irmã via. Nunca acontecia de as duas verem juntas. Durante o dia, eu ficava sozinha, em casa, e o som e a TV desligavam. Eu via vultos, era um verdadeiro inferno. Isso durou mais ou menos 5 anos. Depois de 7 anos que paramos de ver, já estávamos no candomblé, quando fomos atendidas por uma entidade que nos disse que a mulher que a gente via quando criança era a dona de um objeto que tinha a minha casa e que ela era muito apegada a ele em vida, mas que o objeto já havia sido quebrado. Na hora nos olhamos assustadas e falamos juntas: o espelho. Era um espelho de moldura muito antiga que minha mãe havia comprado em uma dessas casas de antiguidade. Certo dia, deu uma ventania e ele caiu no chão com tanta força que a moldura rachou no meio. Minha mãe era muito apegada e não queria jogar fora. Ficou com ele por uns 2 meses, ainda tentando achar alguém que fizesse restauração. Graças a Deus, ela não conseguiu e resolveu jogar fora. Coincidência ou não, a mulher parou de aparecer em casa na mesma época em que minha mãe se desfez da moldura. Relato 2. Tenho uma história de quebra da Matrix e que eu nunca consegui entender. Morei em kibbutz, em Israel, uma comunidade fechada de casas, mais ou menos como um condomínio. Eu costumava correr na estrada que circundava kibbutz e conhecia o caminho. Uma noite, saindo da casa de um amigo, fui descer a estrada e percebi que havia muitas casas depois da fronteira dele, como se kibbutz continuasse para lá. Achei estranho e continuei seguindo o caminho até que percebi que eu não fazia ideia de onde eu estava. Fiquei desesperada e fiz o caminho de volta, indo para minha casa por uma outra rota. No dia seguinte, quando fui correr em volta de kibbutz, não tinha nada, onde eu tenho certeza que vi umas 20 casas na noite anterior. Relato 3. Eu estava sozinha na minha sala, assistindo TV, quando tinha 9 anos de idade. Por algum motivo, eu tinha o hábito de olhar pela janela, afastando a cortina e observando o que acontecia lá fora. Mas naquele dia, eu vi algo que nunca vou esquecer. Era um ET. Ele brilhava um pouco, era baixinho, quase do meu tamanho, e tinha olhos enormes. Eu fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Depois de um tempo, eu soltei a cortina, apaguei a luz e desliguei a TV. Não sei se ele me viu ou se fez alguma coisa comigo, mas eu não me lembro de mais nada depois disso. No dia seguinte, eu acordei na minha cama e meu pai me chamou para conversar. Ele disse que tinha uma coisa estranha para me contar, mas antes que ele pudesse falar, eu contei sobre o ET. Ele disse que acreditava em mim, porque ele também tinha encontrado algo bizarro. Eu tinha um coelhinho, que ficava numa gaiola dentro de um banheiro no fundo da casa. Ele tinha sido cortado. O corpo estava na escada e o seu membro superior na garagem. Não tinha nenhum sinal de mordida ou arranhão.
Parecia que alguém tinha simplesmente arrancado dele. Não podia ser um gato, porque ele não conseguiria abrir a porta e a gaiola, e muito menos um humano, porque a porta estava intacta. Minha mãe não acredita em nada disso, mas também não sabe explicar. Meu pai disse que, como não escutou nenhum som, não podia ser nem animal nem pessoa. Depois dessa noite, eu nunca mais vi o ET, mas eu fiquei com muito medo disso.